Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Então Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E ao que bater, abrir-se-lhe-á. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Sem querer entrar na interpretação moral dessas passagens, nós podemos perceber que essas 4 passagens têm pelo menos um ponto em comum. Em todas essas passagens, o Mestre Jesus nos diz que para cada escolha que nós fizermos, nós teremos uma consequência. E essa consequência pode ser boa ou não, pode ser agradável ou não, pode ser a melhor para nós ou não. Na doutrina espírita, quando os benfeitores nos falam sobre esse assunto, eles estão nos explicando sobre a lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito diz exatamente isso. Para cada escolha que nós fizermos, nós teremos uma consequência, que pode ser boa ou não. Então é muito fácil para nós entender essa definição. O que significa lei de causa e efeito? Muito fácil entender. Mas por que será que é tão difícil viver de acordo com a lei de causa e efeito? Por que será que é tão difícil ter uma conduta de acordo com a lei de causa e efeito? Porque, afinal de contas, todos nós aqui já sabemos muitas coisas que são certas ou erradas. Todos nós aqui já compreendemos muitas coisas que podem nos fazer bem ou que podem nos fazer mal. Todos nós já identificamos várias ações, várias formas de vida que são benéficas ou prejudiciais. Mas por que será que nós ainda continuamos errando? Ora, se é fácil entender que existe a lei de causa e efeito para cada escolha, uma consequência, se nós já entendemos tanto sobre o certo ou errado, o bom e o ruim, por que é tão difícil viver de acordo com essa lei? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, Allan Kardec vai nos dizer que as vicissitudes da vida são de 2 espécies. Ou, como diz ele, se nós preferirmos, podemos entender que as vicissitudes da vida têm 2 fontes distintas, 2 fontes diferentes. Vicissitudes, por vicissitudes nós vamos entender os problemas, as dificuldades da vida. Então Allan Kardec diz que a primeira espécie de vicissitudes são aquelas que têm a sua causa nesta vida, nesta encarnação. E a segunda espécie de vicissitudes
são aquelas que têm a sua causa fora desta vida. Então, Allan Kardec passa a relacionar vários exemplos. Ele faz uma lista de vários exemplos de vicissitudes, de problemas, de dificuldades que têm a sua causa nesta vida, que nós causamos nesta vida. E então ele vai chegar à conclusão de que grande parte das nossas vicissitudes, grande parte dos nossos sofrimentos nesta encarnação, para algumas pessoas até a maior parte, grande parte das nossas vicissitudes nesta vida tem a sua causa, nós causamos agora, nesta encarnação, não em vidas passadas. Saindo do capítulo 5, nós vamos lá para o capítulo 27, no item 12, quando Allan Kardec vai nos dizer uma coisa muito parecida. Vejam, é um ensinamento parecido, mas não é igual. Na verdade, são ensinamentos complementares. Allan Kardec vai nos dizer que os males da vida podem ser divididos em duas categorias. Na primeira categoria, são aqueles males que nós não podemos evitar. Nós vamos ter que passar por eles. Por quê? Porque eles estão dentro da nossa programação reencarnatória, não tem como escapar deles. E na segunda categoria estão os males que nós criamos agora, com a nossa incúria, com as nossas escolhas, com as nossas condutas. E então Allan Kardec passa de novo a relacionar vários exemplos de males que nós criamos agora, pelas nossas escolhas, pela nossa conduta, pela nossa incúria. E então lá no final, ele vai chegar à conclusão. Desta forma, fica evidente que o homem é o autor da grande maioria das suas aflições. Vejam que ele coloca ênfase ainda. Desta forma, fica evidente que o homem é o autor da grande maioria das suas aflições. Se nós juntarmos essas duas passagens, essas duas reflexões de Allan Kardec, nós vamos chegar a algumas conclusões. Eu vou comentar aqui duas conclusões que nós podemos chegar com essas duas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira conclusão. Allan Kardec está nos dizendo, está nos explicando que os sofrimentos que nós temos enfrentado nessa vida, que nós estamos passando nesta vida, grande parte desses sofrimentos foram causados pelo que nós ainda somos hoje e não pelo que nós fomos no passado. Metade, mais da metade da população humana encarnada no mundo, no planeta hoje, mais da metade da população acredita em reencarnação. Grande parte dessas pessoas acreditam na lei de causa e efeito. Mas eu quero falar mais especificamente de nós espíritas. Muitos de nós espíritas queremos acreditar, queremos pensar que os nossos sofrimentos dessa vida têm as suas causas no passado. A maioria de nós, grande parte de nós, queremos olhar para a vida dessa forma. O que eu estou sofrendo hoje, eu estou sofrendo pelo que eu fiz em vidas passadas. Mas Allan Kardec está acabando com essa ilusão. Acaba com essa ilusão. Não, pessoal, não é assim. A maioria, grande parte dos nossos sofrimentos, nós estamos causando pelo que nós somos agora. Não pelo que nós éramos, não pelo que nós fomos em vidas passadas. Grande parte do nosso sofrimento está sendo causado agora, pelo que nós ainda somos. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão dessas duas passagens, Allan Kardec vai nos dizer que nós podemos entender que nós podemos escolher alguns tipos de sofrimento. Podemos escolher se nós vamos sofrer por aqui ou por aqui. Como assim? Nós podemos desdobrar esse pensamento de Allan Kardec de várias formas. Eu vou dar só um exemplo que fica fácil para todo mundo entender. Imagine uma pessoa que tem um vício. Um vício qualquer.
Só que é um vício que é prejudicial à saúde, essa pessoa sabe. Então essa pessoa pode escolher se ela vai enfrentar, se ela vai sofrer para enfrentar esse vício agora ou se ela quer sofrer mais à frente, enfrentando consequências mais graves. E aqui eu quero fazer uma parada e abrir um parêntese. Porque às vezes as pessoas falam como se Deus fosse injusto. Eu vou fazer um comentário aqui que provavelmente alguns de vocês já ouviram alguma coisa parecida. Eu já ouvi várias vezes, por isso eu estou falando ele. Já escutei isso mais de uma vez. Pessoa chegar assim e falar: meu bisavô, meu tataravô ou o avô não sei de quem fumou a vida inteira. Quando chegou lá com 80, 90, 100 anos, ele foi no médico, fez o exame, o pulmão dele estava limpo, não tem nada. Ou seja, fumou a vida inteira, morreu, não aconteceu nada. Acho que tem algumas pessoas até sorrindo, acho que já ouviram essa história, né? Só que não é bem assim, né, pessoal? Nós, como espíritas, entendemos que não é bem assim. A história dessa pessoa não acabou no túmulo, porque nós somos imortais. Primeiro, nós sabemos que quando a gente danifica o corpo físico, nós não estamos danificando só a matéria. Nós estamos danificando o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Então, esse corpo de carne, tudo bem, ele pode desintegrar lá no túmulo, vai voltar para a natureza, mas o perispírito não. Então, se nós danificamos o nosso organismo, nós não passamos pelas consequências nessa encarnação, nós vamos ter que enfrentar elas em algum momento, ou no mundo espiritual, ou em outra encarnação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós estamos falando de vício. Não existe vício que é bom. Não existe nenhum tipo de vício que é bom. O que é bom é virtude. O contrário de vício é virtude. Então, se tem um vício, faz mal para a alma, faz mal para o espírito. E o problema do vício não é só viciar as células do corpo. O problema do vício é que ele vicia a mente. O vício fica arquivado na mente. Tanto é que nós sabemos que várias pessoas que estão encarnadas hoje e que têm o vício de drogas pesadas, como as drogas sintéticas, as drogas industrializadas, nós sabemos que algumas dessas pessoas não desenvolveram esse vício nessa encarnação. Algumas dessas pessoas já eram viciadas em encarnações passadas, pelo ópio, por alguma erva alucinógena. E por quê? Porque o vício estava gravado lá na mente. Então, quer dizer, as pessoas falam, às vezes, como se Deus fosse injusto. A pessoa foi viciada a vida inteira, morreu, não aconteceu nada. Como se Deus fosse injusto, como se Deus desse privilégios para um que não dá para outros. Nós sabemos que não é assim. A doutrina espírita nos explica muito bem que Deus nos enxerga exatamente iguais. Deus olha para nós de forma exatamente igual. Nenhum de nós somos diferentes, nenhum de nós somos melhores uns que os outros perante Deus. Nós estamos apenas em momentos diferentes, vivenciando experiências diferentes, em posições sociais diferentes, só isso. Mas nós somos exatamente iguais. Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é dito que Jesus, o grande objetivo de Jesus com essa humanidade é nos ensinar a fraternidade universal. Esse é o grande objetivo de Jesus para a nossa humanidade. Para que nós aprendamos a verdadeira fraternidade universal, nós temos que desenvolver várias virtudes: a caridade, a humildade e o respeito. Nós temos que aprender a nos olhar com respeito. Enquanto isso, não vai haver a verdadeira fraternidade universal. Nós temos que nos aprender a olhar de igual para igual. Porque é isso que nós somos. Estudantes, aprendizes na mesma escola. Fechando parênteses, vamos voltar para o nosso exemplo. Então imagine uma pessoa que ela tem um vício, sabe que esse vício vai ser prejudicial à saúde. Então ela tem a escolha de sofrer agora, de sofrer depois, com as consequências do vício, que provavelmente vai se tornar numa doença,
ou sofrer agora enfrentando o processo de abstinência. Se é vício, vai sofrer alguma coisa, né? A escolha é dela, só que lá na frente, além das consequências, ela também vai ter que passar pela abstinência. Em algum momento, se viciou, vai ter que passar pela abstinência. Mas nós podemos escolher se é agora ou depois. Só que vamos voltar para nossa primeira conclusão. A nossa primeira conclusão das duas passagens do Evangelho é que daquilo que nós temos sofrido hoje nessa encarnação, grande parte do que nós estamos sofrendo está sendo foi causado pelo que nós ainda somos. Na atualidade, não pelo que nós éramos, não pelo que nós fomos em encarnações passadas. Nós precisamos entender isso é muito importante. Entender que nós ainda estamos criando sofrimento. Não somos só uma vítima do nosso passado mais ignorante. Não, nós estamos criando agora. Nós temos que entender isso para aprender a assumir a responsabilidade pelo nosso sofrimento. Se eu estou sofrendo porque eu criei, porque eu causei o sofrimento. Enquanto a gente não assumir isso, as coisas não mudam. Por que nós temos que assumir essa responsabilidade? Porque os benfeitores nos falam isso em toda a codificação. Em toda a codificação, os benfeitores nos dizem que nós somos os artífices, nós somos os construtores da nossa felicidade e da nossa infelicidade. Pode procurar. Nos 5 livros da codificação está escrito isso. Pode ser que não esteja escrito exatamente com essas palavras, mas está lá. Em todos os livros eles estão nos dizendo, em algum momento, que nós somos os construtores da nossa felicidade e do nosso sofrimento. Então, nós temos que aprender a assumir a responsabilidade pelo nosso sofrimento. Eu estou sofrendo? Estou. A responsabilidade é minha. Vejam o que Joana de Ângeles diz a respeito disso. Lá no livro Plenitude, psicografado pelo médium Divaldo Franco, Joana de Ângeles diz assim: o sofrimento não é castigo, não é punição e nem vingança de Deus. Deus não impõe o sofrimento a ninguém. Somos nós que elegemos o sofrimento em nossas vidas. Veja, somos nós que elegemos, somos nós que escolhemos o sofrimento para as nossas vidas. Vou repetir, Joana de Ângeles. O sofrimento não é castigo, não é punição e nem vingança de Deus. Deus não impõe o sofrimento a ninguém. Somos nós que elegemos o sofrimento em nossas vidas. O que ela está dizendo para nós? Ela está nos explicando a lei de causa e efeito. Ela está nos dizendo exatamente que Deus só fez as leis. Ele não obrigou nenhum de nós a infringir as leis. Ele não disse para nenhum de nós violar suas leis. Nós estamos sofrendo porque nós violamos essas leis. Da mesma forma que nós violamos as leis, muitas vezes sem perceber, nós também fazemos o mal para outras pessoas, nós também erramos sem perceber, muitas vezes. Muitas vezes nós erramos com os outros sem perceber, isso faz parte da nossa ignorância dentro do nosso processo evolutivo. Na doutrina espírita se fala muito da necessidade da reforma íntima. Nas palavras de Allan Kardec, nossa transformação moral. Mas nós sabemos que a reforma íntima é um processo. E uma parte desse processo é justamente aprender a identificar os nossos erros. Porque nós erramos demais com as outras pessoas sem perceber. Lá na frente, muitas vezes, é que nós vamos entender, puxa, lá atrás eu errei. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter agido de tal forma, mas naquela época eu não entendia isso. Eu não enxerguei isso, eu não enxergava isso, agora eu entendo. Vocês querem ver um exemplo? Se a gente fizesse aqui agora uma autoanálise, agora, rápido, simples. Pergunte a si mesmo, você é uma pessoa boa ou uma pessoa má? Faça essa autoanálise, rápido, a maioria de nós vai chegar à seguinte conclusão: eu não sou uma pessoa má. Eu não me acho uma pessoa má. A maioria de nós vai entender isso. Tudo bem, não somos pessoas más, mas por que, se não somos pessoas más, por que nós continuamos ferindo o nosso próximo? Por que nós continuamos machucando o sentimento das outras pessoas?
por que que nós continuamos criando ressentimento nos relacionamentos, se nós não somos maus? Justamente porque tem alguma coisa de má dentro de nós que a gente não enxerga ainda. Ou seja, nós ainda, no nosso estágio evolutivo, nós ainda somos muito egoístas. Só que não percebemos isso, não enxergamos isso. Os benfeitores nos falam de todos os vícios, nós acabamos de falar de vícios, o pior dos vícios, o mais radical dos vícios, sempre repito essa passagem, é o egoísmo. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Porque a gente não enxerga, porque faz parte da ignorância do nosso, que está no nosso processo evolutivo. Só que nós temos que aprender, já que nós estamos sofrendo e queremos sair do sofrimento, nós temos que aprender a assumir a responsabilidade pelos nossos sofrimentos. E parte desse processo é aprender a enxergar onde é que nós estamos errando. Quer ver como é importante, como é tão importante entender onde é que nós estamos errando? Vou dar um exemplo sobre isso. De todas as virtudes que nós precisamos dominar, uma das mais difíceis, e muita gente, eu sei que muita gente concorda com isso, uma das virtudes mais difíceis de dominar é o perdão. E só sabe disso quem já foi muito ferido, quem já foi magoado de verdade. Quem já foi sabe o que eu estou falando. É muito difícil você dominar isso. Só que, o que eu vou dizer aqui não é uma regra geral, mas em alguns casos encaixa. Em algumas situações, o perdão ele vai começar exatamente quando você começa a enxergar os seus erros. Na literatura espírita, nós vemos várias histórias, muitas histórias, de obsessão, de perseguições, espíritos desencarnados perseguindo os encarnados. Várias histórias em vários livros. Só que, quase no geral, quando se desdobra essa história e volta lá no passado, nós vamos descobrir que aquele que está sendo perseguido, quase sempre foi ele que começou. Se nós transferirmos essa lógica para a nossa vida atual e começarmos a analisar aqueles relacionamentos que geraram mágoa, em alguns casos nós vamos perceber que lá atrás, lá no começo da história, em algum momento fomos nós que começamos, nós que erramos primeiro, sem perceber. E é aí, pessoal, em alguns casos que vai começar o perdão. Mas em alguns casos o perdão também vai ser realizado nesse momento. Quando nós começamos a identificar, puxa, eu errei primeiro. O que a pessoa fez para mim, se for ver, ainda foi até menos do que eu fiz para ela, só que eu não tinha visto, eu não tinha percebido. Nós só temos que tomar cuidado nesse processo de autoanálise, de encontrar os nossos defeitos, as nossas falhas, porque algumas pessoas acabam se perdendo nesse processo. E a pessoa começa a ver uma culpa que não ajuda. Os benfeitores nos falam sobre a culpa, a Joana de Ângeles fala muito sobre isso. A culpa, nós temos que tomar cuidado com ela, porque a culpa não ajuda. A culpa ela só nos ajuda no primeiro momento. Ela só serve de impulsão para nos ajudar a chegar no arrependimento e a reparação no final. Mas a culpa, ela só nos mantém presa num passado que nós não queremos mais estar. A culpa só nos mantém presa num sofrimento que nós não queremos mais. Eu falo isso porque mais de uma vez na minha vida eu encontrei pessoas, conversei com pessoas. Quem costuma fazer o atendimento fraterno, volta e meia vai se deparar com uma pessoa nessa situação que eu vou, no exemplo que eu vou dar agora. Há 2 anos atrás, aproximadamente, eu conversando com uma pessoa, não era atendimento fraterno, era uma amiga. De muitos anos, de vida inteira. Era um pouco mais velha que eu, então ela me conhece desde que eu nasci. E nós conversando, ela nem espírita é, uma evangélica. Mas ela começou, pela nossa amizade, ela começou a abrir seu coração e foi contando. Eu comecei a me autoanalisar, ela falando. Eu percebi que eu errei com meu marido, eu errei com meus filhos, eu errei com fulano, com Beltrano.
Só que mais um pouco à frente, aí ela mudou a conversa. Ela falou, sabe o que eu concluí, Ardinal? Na verdade, eu não sou uma boa pessoa, eu me acho uma pessoa má. Aí eu falei, não, para aí. Para bem aí onde você está falando. Porque até aqui estava legal, até aqui você estava se descobrindo, você estava identificando onde você precisa melhorar. Agora daqui para frente, não. Se você entrar nesse caminho, é um labirinto onde talvez você não consiga sair mais. Para com isso. A culpa só tem que servir para nos ajudar a mudar, a nos arrepender e a tentar reparar. Então, por isso, desculpa, eu vou dar uma sugestão. Uma sugestão só. Quando você pensar em culpa, minha sugestão é que você se lembre do livro O Céu e o Inferno. Porque lá no livro O Céu e o Inferno tem o Código Penal da Vida Futura. Está lá na primeira parte, no capítulo 7, no item 16. Allan Kardec vai dizer assim: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para se apagar os traços de uma falta e suas consequências. Vou repetir. Arrependimento, expiação e reparação. Vejam, 3 passos. São as 3 condições necessárias para se apagar os traços de uma falta e suas consequências. Allan Kardec diz que o arrependimento, ele nos dá força e nos impulsiona a fazer o que precisa ser feito para consertar o erro. Ele diz que a expiação é necessário, porque na expiação nós vamos estar enfrentando as consequências do erro. Só que ele fala que é fundamental fazer a reparação. Esse processo não termina enquanto não houver a reparação. Ele diz que, em resumo, reparação é o quê? É fazer o bem para aquele a quem você fez mal. Fazer o bem para quem você fez mal. Ele diz assim: o perdão é uma graça, não uma anulação. Ou seja, receber o perdão da outra pessoa é uma graça divina, de Deus. Mas ele não anula a nossa falta. Joana de Ângeles fala uma coisa que se encaixa muito bem com essa explicação de Allan Kardec. Joana de Ângeles diz que a expiação, ela não é o fim do processo. Porque a expiação, ela só serve para nos reequilibrar. Ela diz que antes do erro, quando nós erramos, nós entramos em desequilíbrio. Na expiação, nós vamos nos reequilibrar. E a expiação nos coloca de volta no ponto onde nós estávamos antes do erro, mas ela não é o final ainda. Então, Allan Kardec vem dizer: o final do processo de uma falta é a reparação. Ele diz: se nós não repararmos nessa encarnação, nós vamos reparar depois, seja no mundo espiritual, seja em outra encarnação. Mas nós vamos ter o processo, só acaba quando nós fazemos a reparação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de ficar criando ressentimento à toa, porque o ressentimento que nós criamos na outra pessoa nos vincula a ela e nos mantém presos. Não é à toa que o Mestre Jesus disse: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, e o juiz te coloque na prisão. Quem é o juiz? É a nossa consciência. Então nós temos que tomar muito cuidado. O ressentimento, nós podemos colocar o ressentimento numa escala: rancor, mágoa e ódio. Vou tentar explicar de forma bem simples. Rancor: a pessoa te fez algum mal, te causou algum aborrecimento, você se indispôs com ela, só que você não liga muito para isso. Toda vez que você vê a pessoa, você fica chateado, mas aquilo não é uma coisa que te perturba. Você só lembra. A mágoa é a mesma coisa do rancor, só que ela tem um sentimento a mais. Na mágoa, nós temos alguma ligação com aquela pessoa. E essa ligação pode ser mais próxima ou mais distante, não interessa, mas nós temos alguma ligação. Por isso, do rancor para a mágoa tem um sentimento a mais, um sentimento de decepção. Lá no fundo,
sem que a gente perceba, você não esperava que aquela pessoa te tratasse daquela forma. Você não esperava que aquela pessoa fizesse o que fez com você. Tem um sentimento de decepção escondido lá. Por isso que quando a gente, na mágoa, quando a gente lembra daquilo, dói, diferente. No rancor, não, você não está nem aí para a pessoa. Mas na mágoa aquilo incomoda. De alguma forma, você não esperava que aquela pessoa fizesse o que fez com você. Quando é que rancor e mágoa entram na escala do ódio? Quando você deseja qualquer tipo de vingança. Quando você deseja o mal para a pessoa em qualquer escala de dor. Seja um simples aborrecimento, um pequeno aborrecimento que você deseja para ela, que ela tropece, bata o dedo na quina, bata a canela na mesa, enfim. Até o extremo, que seria um sofrimento intenso, ou aqui no nosso caso, entre os encarnados, seria talvez a morte. O ódio, quero que a pessoa morra. Entre os espíritos não tem morte, então lá no mundo espiritual, o extremo seria sofrimento intenso, prolongado. Então nós temos que tomar cuidado com essa escala do ressentimento. Porque todo ressentimento vai nos manter preso às pessoas para quem nós fizemos algum tipo de mal. Então por isso nós temos que aprender a assumir a responsabilidade pelo nosso sofrimento. Eu estou sofrendo? Estou. Não interessa se o sofrimento eu criei nessa vida ou em vidas passadas, mas a responsabilidade é minha. Eu tenho que descobrir onde é que eu estou errando. Vamos voltar para aquela pergunta. Por que é tão difícil viver de acordo com a lei de causa e efeito? É fácil entender a definição. Lei de causa e efeito. Toda escolha eu tenho uma consequência. Nós já sabemos muitas coisas que são certas, que são boas ou que não são, coisas que são benéficas ou não, mas por que nós continuamos errando? Por que é tão difícil viver de acordo com a lei de causa e efeito? Sem querer criar uma fórmula que resuma tudo, sem querer encerrar o assunto, nós vamos propor aqui 2 motivos. Primeiro, por que é tão difícil viver de acordo com a lei de causa e efeito? Primeiro, porque nós temos muita dificuldade para entender que a nossa evolução é individual, não coletiva. Nós vivemos em coletividade, nós estudamos como estamos fazendo agora, estudamos em coletividade, trabalhamos em coletividade, mas a nossa evolução ela é individual. Nós temos dificuldade de entender isso porque nós estamos sempre olhando para os lados. O que a maioria está fazendo? Ah, então eu acho que eles estão certos. Vou com eles. Só que, quando a gente enxerga uma luz, mesmo que o mundo inteiro não esteja vendo, nós temos que seguir a luz. Só que normalmente essa luz é aquela porta estreita que o Senhor Jesus fala. Ali é mais difícil. Ali é solitário. Normalmente, quando você enxerga a porta estreita, você não tem nenhuma companhia. Normalmente você vai ter que ir sozinho. Aí você não quer. Então nós temos dificuldade para entender. Ninguém vai subir o próximo degrau evolutivo por você. E também você não vai subir o próximo degrau por ninguém que você ama. Por mais que você ame seus filhos, a esposa, o marido, os pais, os amigos, não interessa. Você não pode subir nenhum degrau da escala evolutiva por eles. Os benfeitores nos dizem que é como se todos nós tivéssemos na nossa frente a escada de Jacó. Aquela escada que Jacó viu. Uma escada que saía da terra e ia até o céu, ia até Deus, ia até a perfeição. Os benfeitores nos falam, é como se todos nós tivéssemos essa escada na nossa frente. Só que ninguém vai subir o próximo degrau por mim. Só eu posso fazer isso. E nós temos dificuldade de entender isso, que é individual. Uma hora nós vamos ter que desgarrar da manada para seguir aquilo que é o mais difícil. Todos os grandes mestres que passaram pela humanidade falaram, explicaram isso, que a nossa evolução é individual. Buda disse isso, Confúcio, Lao Tse. Jesus falou isso várias vezes. As 4 passagens que nós citamos no início, nas 4 passagens Jesus falou isso.
Lembra que eu falei que tinha um ponto em comum? Eu falei um, agora eu vou falar outro ponto em comum daquelas 4 passagens. Nas 4 passagens, Jesus disse que a nossa evolução é individual. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Veja, é individual. Eu vou receber conforme as minhas obras e você vai receber conforme as suas obras. É individual. Qualquer que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante do meu Pai. É individual. Aquele que seguir os meus exemplos perante os homens, eu vou me lembrar dele perante do meu Pai. Aquele que não seguir os meus exemplos, eu não vou me lembrar dele. Não é meu discípulo. É individual. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. É individual. Carregue a sua cruz e me siga. Ele não está falando para a gente pegar a cruz de ninguém, de nenhuma outra pessoa. Pegue a sua cruz. É individual. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Individual. Porque nós estamos aqui e temos percepções diferentes, temos vontades diferentes, nós não queremos exatamente as mesmas coisas. Então, o pedido, a busca, a porta é individual. Então, vários grandes mestres nos explicaram isso. Um outro motivo pelo qual nós temos dificuldade de viver de acordo com a lei de causa e efeito é porque nós somos um tanto quanto rebeldes em nosso estágio. Isso também é relativo ao nosso estágio evolutivo. Todos nós temos alguma coisa de rebeldia. Isso vem do quê? Da nossa ignorância. Da ignorância que nós carregamos ainda pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então nós somos rebeldes pela nossa ignorância e essa rebeldia nos faz ser indisciplinados. Um dos grandes objetivos que nós temos nessa encarnação, de estar encarnados aqui, é justamente aprender disciplina. A disciplina mental. Uma das explicações do que significa disciplina é justamente fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não queira. Então, quer dizer, nós sabemos o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que não faz bem, mas continuamos errando, porque somos indisciplinados. Sabemos que vamos sofrer, continuamos errando. Na figura simbólica, na história simbólica de Adão e Eva, na Bíblia, na verdade, ali está sendo feito um retrato psicológico do ser humano na condição em que nós estamos no atual estágio evolutivo. Não está falando necessariamente de um homem e de uma mulher. Quem são os personagens dessa história? Adão, Eva, o paraíso, a serpente e a maçã. Adão e Eva, homem e mulher, 2 forças. Na verdade, 2 energias. Só que a história conta que uma energia saiu de dentro da outra. Então não são 2, é uma. Só que uma coisa complementa a outra. Está explicando, olha, nós temos 2 polos, uma dualidade. 2 energias dentro de nós. Descritas como homem e como mulher. Razão e emoção. Força e fragilidade. Rígido e flexível. Quem é o paraíso? O paraíso é o estado emocional. É o nosso estado de espírito. O paraíso, estar no paraíso é estar em paz, é estar feliz. Quem é a serpente? A serpente, que a Bíblia também diz que é o diabo, a serpente é aquilo que tenta a nossa ignorância. A serpente é aquilo que desafia a nossa ignorância, que nos provoca. É a tentação, aquilo que nos provoca. A maçã, o fruto proibido, é o sabor proibido, é a experiência que nós não conhecemos. Só que tem mais um personagem nessa história. Quem é? Deus. Como é que Deus participa dessa história? Ele dá as ordens. Ele deu um monte de ordens para Adão e Eva. Uma das ordens foi bem específica. Vocês, no jardim do Éden, vocês podem comer tudo o que vocês quiserem, menos o fruto daquela árvore. O que aconteceu?
o lado, um dos lados, emoção, foi lá e quero saber o que significa essa experiência, eu quero conhecer esse sabor desconhecido. Ou seja, rebeldia que vem da indisciplina. O que é a ordem de Deus na passagem? A ordem de Deus é a lei de Deus. As ordens de Deus são as leis de Deus. Nós estávamos no paraíso, sempre vamos estar no paraíso, sempre que nós respeitarmos as leis de Deus. Então você tem paz, você tem felicidade. Todas as vezes que nós violamos as leis de Deus, nós saímos do paraíso. Nós entramos em perturbação, nós entramos em sofrimento. Então veja, descrição, a história simbólica de Adão e Eva, na verdade, não é uma história dos dois primeiros seres da humanidade, mas também uma descrição psicológica do estado emocional da humanidade no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Os benfeitores mandaram, a providência divina mandou para a Terra muitos, nas últimas décadas, muitos emissários para nos ensinar a pensar em todos os campos do saber. É só fácil de perceber isso. Olha a enxurrada de livros de autoajuda que nós temos nos últimos 100 anos. Em todos os campos do saber, é claro que tem muita bobagem no meio, mas no meio das bobagens tem aqueles sérios que vieram para nos ensinar a pensar. As leis de Deus, elas interagem entre si. Uma das leis que interage muito com a lei de causa e efeito é a lei da atração. A lei da atração, ela ficou muito conhecida, muito popularizada em 2006, quando surgiu o livro O Segredo. Junto com o livro também surgiu um documentário. Só que o livro, tanto o livro como o documentário, eles tinham um viés muito comercial. Então a ideia deles era o quê? Era fazer tudo parecer muito fácil. E não é fácil. É fácil entender a teoria, o que significa a lei da atração. Agora, fazer aquilo é muito difícil. Muito difícil. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui devem ter tentado usar a lei de atração. Eu tentei. Até eu descobrir, até eu me dar por si onde é que eu estava. A doutrina espírita fala da lei da atração o tempo todo. Se você ler os livros de André Luiz, em todos os livros de André Luiz fala alguma coisa sobre a lei da atração. Vou dar um exemplo aqui, o livro Mecanismos da Mediunidade. Nesse livro, André Luiz dá uma aula de física no campo da eletricidade, falando de magnetismo. Para quem não conhece desse assunto, é difícil ler o livro, porque é muito técnico. Eu tive a sorte que eu estudei sobre essa matéria, então eu consigo entender bem. Mas ali fala demais sobre a lei da atração. Mas por que é tão difícil para a gente? É fácil entender a teoria, mas é difícil colocar em prática a lei da atração. Tem vários motivos. Primeiro, nós estamos encarnados. E como encarnados, nós temos que seguir uma programação reencarnatória. Nós somos um foco de energia, os benfeitores nos explicam. Então, como um foco de energia, a nossa energia ela atrai. Pela força da atração, pela lei da afinidade, nós vamos atrair uma energia semelhante. Tudo bem. Então quer dizer que eu vou mudar aqui a minha vibração. Vou começar a pensar positivamente, só vou pensar em coisas boas. A minha vibração vai mudar. Tudo bem. A minha programação reencarnatória vai mudar por causa disso, pessoal? Não, né? Os benfeitores nos dizem que os pontos principais da nossa programação reencarnatória não vão ser mudados. Ou quando são mudados é em casos raríssimos. Uma ou outra situação que a pessoa recebe permissão, mas é muito raro. E normalmente não é que aquela aprovação vai ser retirada. Normalmente ela só é adiada para alguns anos depois ou para outra encarnação. Mas quer dizer, então quer dizer, a pessoa tinha que passar por uma prova difícil, talvez uma doença degenerativa, onde ela iria perder a vida, onde terminaria a encarnação dela ali. Agora ela começou a usar a lei da atração, ela não vai passar mais por isso? Não é assim, né, pessoal? Entendeu? Então o livro tinha um viés de fazer tudo parecer fácil para se tornar mais atrativo, mas não é assim. Um outro motivo, e só para finalizar aqui a nossa conversa, um outro motivo é que nós somos um foco de energia. A nossa vibração, ela é formada por tudo que nós falamos, pensamos e fazemos ao longo do dia todo. Então,
Normalmente, o que nós fazemos? Nós fazemos uma oração de 5, 10 minutos, certo? Pensando em Deus, pedindo ajuda, pedindo a proteção, falando para Deus aquilo que nós gostaríamos que Ele nos ajudasse. Só que muitos de nós, ou todos nós, passamos a maioria do tempo, do resto do dia, oramos 5 minutos para Deus e passamos o resto do dia pensando em todo tipo de bobagem. Primeiro começamos a duvidar, aquilo que eu pedi não vai acontecer. Já começa aí. Começa a pensar nos problemas, nas dificuldades, nas dores, aí vai ver televisão, coisas ruins na televisão, começa a falar bobagens. O que acontece? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma oração contrária. Uma oração contrária às nossas intenções. Nós oramos 5, 10 minutos para Deus e passamos o resto do dia fazendo uma oração contrária. Então não vai dar certo. Nossa vibração no final vai estar sempre mais negativa do que positiva. Então esse é outro motivo. Por isso, um dos grandes objetivos que nós temos aqui nessa encarnação é melhorar a nossa disciplina, principalmente a nossa disciplina mental. Eu sempre me lembro de uma frase de André Luiz: o mal não merece ser comentado. Então, recapitulando rapidamente o que nós falamos aqui, a lei da atração diz isso: para cada escolha, nós vamos ter uma consequência que pode ser boa ou não. Allan Kardec nos explica que daquilo que nós estamos sofrendo nessa vida, grande parte do que nós temos sofrido tem sido causado pelo que nós ainda somos na atualidade, e não pelo que nós éramos em vidas passadas. Então, nós continuamos criando o nosso sofrimento agora. Não estamos sofrendo só pela nossa ignorância do passado. Nós precisamos assumir a responsabilidade do nosso sofrimento. Se nós estamos sofrendo por nossa culpa. Uma das formas de nos ajudar é começar a pesquisar, avaliar em nós onde é que nós estamos errando, onde é que eu posso melhorar. Para isso, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos sofrimentos e começar a buscar. Entender que a minha evolução é individual e eu preciso ser mais disciplinado. Muito obrigado pela atenção de todos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe e nos ajude a aprender esses ensinamentos. Muito obrigado. Seja.